E acho que a irmã Isabel, né, que é uma viúva, Dona Isabel, e ela está numa reunião fazendo o Evangelho do Lar em casa, e ela vai receber toda uma orientação agora. Então vamos lá. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Sem estar em vosso santo desígnio, que recebamos mais luz. Permite, Senhor, temos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Que alegria iniciar o dia com essa oração, né? Dona Isabel pediu à filha mais velha, lê-se uma página instrutiva e consoladora. E, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo um pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão, e um episódio triste de jornal leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu um Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, envia que Isidoro, no plano espiritual, intervia na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei, então, um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível. Pode subir, Sandra. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto, porque eu estou... Sandra, pode subir. Já está no lugar, Rômulo. Não, a voz do Aniceto explicou em voz quase perceptível. Então, aquele é nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação. O texto lido, os que estiverem na interpretação espiritual do texto lido, os que estiverem nas mesmas condições dele, poderão ouvir os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio, na tradução do verbo materializado de Isabel. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecer-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidora entrara em profunda concentração por alguns momentos.
como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, toda vida, essa amiga desconhecida com pensamento de simpatia fraternal, que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato, que ao Senhor compete julgar, mas um fato. Mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Isso acontece muitas vezes, né, gente? A pessoa, hoje em dia está tão em voga isso, jovens se suicidando porque a namorada terminou, vice-versa, né? A mensagem evangélica dessa noite, asseverada pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. Subir um pouquinho. A esfera carnal onde vivemos está repleta de reflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. A homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nevastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda a parte. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. É que nos temos descuidado de coisas pequeninas. Olha a grandeza desse ensinamento. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre, em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável
amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a sermos bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Gente, essa leitura me faz tanto refletir que a gente estava conversando ontem sobre o amor, né? E o que a gente desenvolve. É tão importante esse ensinamento de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Eu coloquei assim no grupo hoje lá. Que a gente está, como a gente se ama, né? O que a gente está desenvolvendo em nós? Né, gente? Como é que a gente está cuidando desse nosso coração, que é o nosso terreno, que é a terra que deve ser arada, para receber a boa semente, né? E a gente tem a oportunidade todo dia aqui, né, de plantar boas sementes. Mas se o coração estiver duro, se a terra não estiver arada, não vai bater lá, né? Essa leitura é muito especial. Pode subir mais um pouquinho, Sandro. Toda vez que pegarmos desses grãos... Opa, subiu demais. Toda vez... pode subir, Sandro. Toda vez... Pode subir, Sandro. Acho que a Sandra, você está me ouvindo, Sandra? Subir aí um pouquinho. Vou pegar o texto aqui. Tá ouvindo? Agora sim. Subiu, né? Subiu já, está aqui, ó. Pegamos esses grãos. Consoante a palavra divina, semeando no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Concedemos lá a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente,
inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Gente, tenhamos, sobretudo, confiança. Olha, quando a gente vai preparar os nossos corações, esse terreno para receber as sementes divinas, vamos dizer assim, um coração confiante é a coisa mais importante do mundo, né? Um coração confiante e alegre. Que bênção. Reparai que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentir o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na Assembleia, invisível às crianças, que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Alguém quer fazer algum comentário aí? A gente entrar para o capítulo seguinte. Tão rica essa leitura, né, gente? Então, vamos lá. Mães e filhos. No comentário evangélico, eu recolhi observações interessantes, tal como no caso de Ismália, quando lhe ouvíamos a sublime melodia. A interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam a capacidade receptiva de Dona Isabel. A viúva de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto a nós outros se propiciava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solícito, o instrutor esclareceu: não se admire do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Lembrando do Silvio, ontem falou isso aí, né? O Silvio ontem falou isso aí. Não se admirem do fenômeno, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio, Aleto, sentou-se em plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai, que se aproxima solícito para a conversação carinhosa com os filhos bem-amados. Nesse instante, a pequenina Marieta, que parecia haver atingido os seus 7 anos, aproveitando o momento de palavra livre, perguntou à mãezinha, em tom comovedor: mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelime comentou que em tempo de papai também fazíamos assim, mas agora por que será? A viúva esboçou um sorriso
algo triste e falou: Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando a refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade de alimentação? Que benção. Joaninha interveio acrescentando: Mamãe, tem toda a razão. Tenho visto muita gente obedecer por abuso da mesa. Tenho visto muita gente adoecer por abuso na mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel confortada: Vocês devem estar certos de que Jesus abençoa o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dádivas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos bons amigos. Convença-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro chegou os olhos úmidos. E eu também. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil: É mesmo, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando-se para todos, acentuou: Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivéssemos a senhora, tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não comam coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Ah, como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva, que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: Muito bem, minha filha, nunca deveremos reclamar, e sim, louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas lautas. Observei, porém, que o menino não compartilhava aquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição. Mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando, sorria irônico, insensível à significação do momento. Valendo-se da pausa mais longa,
Ele perguntou à genitora, menos respeitosamente: mamãe, quem entende a senhora por pobreza? Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convencida de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, são mais livres e mais felizes. Na pobreza, é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Posso subir mais um pouquinho? Está parado aqui. O homem de grandes possibilidades. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Essa leitura é muito rica, né, gente? É claro que não me refiro aos ociosos graças no caminho terreno. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. Um homem... Aí pode subir um pouquinho. É porque se eu subir, aí se corta uma parte. Então, a gente para aqui, então. Depois Tá. a gente continua. 8h30.